Mister, sobre essa partida, eu queria a avaliação do comportamento da equipe dentro de campo, para buscar essa vitória, né? Confirmar algo que já tinha sido feito em Belo Horizonte, ampliou esse marcador, e o quanto isso é importante nessa campanha de invencibilidade do Cruzeiro, você ainda podendo colocar também, até emendando o Cauã, dar uma oxigenada nesse elenco do Cruzeiro, pensando em um jogo tão difícil, que vai ser também o de domingo, lá contra o Fortaleza. Parabéns pela vitória e pela classificação, mister. Bem, em primeiro lugar, acho que foi importante o Cruzeiro jogar de forma responsável e de forma a que este jogo era o mais importante. Não pensar no Fortaleza antes do tempo. Agora podemos pensar no Fortaleza, mas antes do jogo tínhamos que pensar somente neste jogo. Primeira parte muito dividida, com muitos duelos, o adversário a tentar na sua casa nos pressionar alto e a tentar contrariar um pouco o nosso jogo. Segunda parte, eles quebraram um pouco em termos de intensidade e a nossa maior qualidade acabou por fazer a diferença dos jogadores que entraram e dos jogadores que não tinham jogado no último clássico, como o Eduardo, mostrou mais uma vez que é um jogador fundamental dentro da estrutura da equipa. Pouco convinha era fechar a porta, Ô Jardim, aqui, o Cruzeiro vem nessa sequência muito positiva e o jogo, quando a gente pega o placar, parece que é um placar que é muito fácil, né? O Cruzeiro lutou muito para construir esse placar e com um time que teve quase força máxima. Eu queria saber da sua decisão de encarar um jogo importante como esse para seguir também nessa sequência positiva, até porque não tinha nada ganho antes de entrar em campo, né? Tinha uma vantagem importante e todo mundo mostrou a seriedade e sai daqui com uma grande classificação. Eu sou daqueles sem opinião que 2, 3, 4 jogadores que nós possamos alterar não pode mudar aquilo que é o nosso DNA, não pode mudar nada em relação ao respeito de vestir a camisola do Cruzeiro, e todos os jogadores interpretaram isso muito bem, à letra. Mudamos 3 jogadores do último dia e a equipa continua competitiva. Entraram outros durante o jogo e a equipa continua competitiva e é isso que nós esperamos do elenco. Não só 11, mas o elenco do Cruzeiro, e todas as oportunidades são para aproveitar. Acabamos por fazer 3 golos, mas mais na segunda parte, quando o adversário também quebrou um pouco, em termos, não vou dizer físico, mas quebrou na capacidade de pressionar-nos. Já não conseguia nos pressionar e aí conseguimos dilatar o marcador e tentar gerir alguns jogadores que estavam a jogar mais tempo. Leonardo Jardim, boa noite. O senhor falou aí da sequência, né, de 8 jogos agora que o Cruzeiro não perde. O time já chegou a jogar tudo aquilo que você espera? Já conseguiu atingir o que você espera desse time do Cruzeiro? Não fui eu que falei, quem falou foi o jornalista dos 8. Claro que é uma boa sequência, nós estamos satisfeitos que a equipa venha mostrando nas diferentes competições uma atitude positiva. Esperamos sempre que exista evolução, quando nós trabalhamos existe evolução. Neste momento o Cruzeiro ainda tem um longo caminho, ainda não ganhou nada, estamos 3 meses de trabalho ou mais qualquer coisa. Isto é quase um reinício de um projeto, pelo menos para mim, que eu cheguei a meados de fevereiro ao Brasil, e eu acredito que vamos progredir. Os próprios jogadores cada vez mais conhecem as nossas ideias, as ideias da equipa técnica, a forma de trabalhar e estão a evoluir. Hoje em dia, para mim, é mais difícil de fazer equipa do que há um mês atrás, porque volto a referir que jogadores que têm entrado, alguns deles têm mostrado competência para possivelmente numas falhas de outros jogadores jogarem. Mister, quando o Eduardo entrava no Cruzeiro há uns jogos,
ali no início da temporada, havia muita crítica em relação ao jogador, que não era aquele jogador do Botafogo. Ele faz 2 gols, tem uma atuação na vaga do Lucas Silva, que entra depois no segundo tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse atleta, que pelo que a gente vê no dia a dia, né, outros também, mas esse eu peguei esse recorte, porque mostra muita concentração, muita aplicação, pelo menos entra sempre muito concentrado no jogo. O que dá para falar do Eduardo? Olha, eu vou ser sincero, o Eduardo era, quando eu cheguei cá, era um dos jogadores que eu conhecia melhor. Além do Mateus, eu conhecia muito bem o Eduardo, esteve em Portugal, no Porto, ele passou também no Médio Oriente, em 2 equipas que eu trabalhei, no Shabab Al-Ali, no Al Hilal, e com ele eu não tinha dúvidas que ele ia nos acrescentar, jogando de início, ao entrar no jogo. É um jogador competente, é um jogador que é um profissional a 200%, não é só a 100%, é a 200%, e tem muita qualidade, não é por acaso que ele teve 2 anos agora no Botafogo e conseguiu ganhar títulos, teve no Al Hilal, ganhou títulos, esteve no Shabab, conseguiu fazer também boas competições, esteve início também ao lado do Mónaco e era um jogador que eu acompanhava, por isso nunca tive dúvidas em relação a ele. Ele só está a provar aquilo que ele é como profissional e como jogador. Ô Jardim, hoje você trouxe Mateus, Gabi e Caio juntos, muita criação ali na frente, o Mateus participando muito do jogo, ajudando também, o Gabigol voltando, o Caio não precisa nem falar. Talvez se tivesse aproveitado ali mais oportunidade, já tinha definido antes. Como que foi a definição para esses 3 jogarem juntos e o que aconteceu aqui? Se te agradou e se pode repetir mais vezes? Não, nós entramos com uma estrutura um pouco diferente do habitual, mais com um 4-3-3, com os 3 jogadores da frente a ter alguma mobilidade, e pronto, com certeza que perdemos em algumas situações de pressão, ganhamos em criatividade. Isto é tudo um equilíbrio, não é? E eu, como treinador, tenho que gerir esse equilíbrio. Porventura preciso de mais criatividade, porventura preciso de mais capacidade de pressão para o adversário não jogar. Por isso é que vimos talvez uma primeira parte que não conseguimos ser tão pressionantes, o adversário a ter uma melhor resposta, uma segunda parte com o jogo mais lento e com a intensidade mais baixa, nós conseguimos ter uma performance mais elevada e acabamos por ser dominantes. Por isso são soluções dentro do efetivo que nós temos que gerir. Eu digo-vos que conto com todos os jogadores, nunca vim publicamente nem interiormente do clube dizer que não conto com os jogadores. Quando chegamos, queremos é que os jogadores sejam soluções para aquilo que pretendemos. Professor, no primeiro jogo, a gente viu o Vila Nova muito presente ali no segundo tempo, e aqui nesse segundo jogo a gente viu um Vila Nova presente bastante ali no primeiro tempo, e também teve o destaque ali do goleiro House também, que defendeu bastante. Queria que o senhor falasse dos pontos de dificuldades que encontrou na equipe do Vila Nova e fizesse a avaliação da equipe aí na Série B do Brasileirão. Eu, quando comecei o jogo e quando acabei, dei os parabéns ao treinador, que achava que, com certeza, que ele estrategicamente procurou neste jogo fazer uma pressão mais alta e depois pagou a fatura na segunda parte, porque a equipa não tinha capacidade de fazer os 2 períodos com esse tipo de atitudes, mas ele arriscou. Acho que ele jogou bem as cartas, tentar nos pressionar na primeira parte, a procurar um golo para abrir a eliminatória. Acabou por não conseguir. A segunda parte, como disse, pagou a fatura dessa capacidade, dessa pressão inicial, e acabou por sofrer 3 golos. Mas é uma equipa que eu vejo que tem princípios, é organizada, e ele está de parabéns.